Vamos começar a estudar a Sefirot ou Sefirá, as esferas da árvore cabalista uma a uma. Essa parte é muito importante para entender a ação oculta delas na ciência da Cabala. Vamos começar por Keter, coroa, regida pelo planeta Netuno. Essa Sefirá é a número 1. Vimos que na Cabala Deus é uma emanação cósmica, que se esconde por vários véus de escuridão. Os cabalistas dão isso o nome de Ein Sof. Abaixo de Ein Sof veremos as emanações que deram origem à árvore cósmica, sendo a primeira Keter, e devemos considerar a numerologia de cada esfera da Cabala. Keter representa o sopro primordial que criou o universo. É a fonte, pai das 9 Sefirotes restantes. Pertence ao mundo das emanações Atzilut e se localiza no topo do pilar central da árvore. Veja que fica simbolicamente na cabeça do homem. O atributo de Keter, pai, a coroa, é chamado de vontade. É o princípio masculino e fecundo, aquele que contém a semente dos frutos. Nessa configuração, vemos que os 4 mundos são inspirados nas palavras de Isaías 43:7. A árvore está contida dentro das esferas. São 4 mundos relativos aos elementos fogo, água, ar e terra. Keter está contida no elemental fogo. O atributo de Keter, pai, coroa, é chamado de vontade. É o princípio masculino e fecundo, aquele que contém a semente dos frutos. Keter, a coroa, localiza-se na cabeça, no pilar do meio, o pilar do equilíbrio e da serpente. Trata-se da primeira manifestação e cristalização primordial e na manifestação do que era e até então imanifesto e desconhecido. Em termos de polaridade, Keter é neutra. Diferencia-se numa potência ativa masculina, enquanto que Roquimar numa potência passiva feminina. Algo que em Binah temos ambas potências, positiva e negativa. Os deuses relacionados a Keter são tidos como deuses que devoram suas crianças, pois Keter, embora seja o pai de todos, reabsorve o seu universo ao final de uma época de evolução. É o abismo de onde sai a consciência e a criação, e para onde tudo retorna. A sua imagem mágica é um velho rei barbado visto de perfil. Se localiza no topo do pilar do equilíbrio, do triângulo supremo. Representa o ancião dos dias, o ponto primordial, o ponto no círculo, o altíssimo, o rosto imerso, a cabeça que não existe, o Amém, a luz oculta, a luz interna, e o arcanjo Metatron. E é interessante que Keter seja simbolizado por Netuno, deus dos mares, fazendo alusão ao mar primordial e ao caos antes da criação. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O mundo oculto sabe disso e usa isso na sua teologia. Quanto a Metatron, ele é um anjo serafim, na tradição judaica e no cristianismo místico. Em algumas tradições cristãs é tido como o anjo supremo, porta-voz divino e mediador de Deus com a humanidade. Na tradição islâmica, ele também é conhecido como o anjo do véu, mencionado em 3 passagens do Talmud babilônico. No folclore, ele é reconhecido como o escrivão divino. É uma figura importante na mística judaica e muito comum em textos pós-bíblicos e ocultistas, que lhe atribuem a invenção do tarô. Postula-se que seu nome possa significar o guardião da vigia, ou ainda aquele que protege. No tarô, Keter é o mago, representa o ancião dos dias, a letra hebraica Aleph, e o seu símbolo é a espada. Seus atributos são vontade, poder, e seu significado é iniciação nos mistérios. Bom, é evidente que a Cabala é um sistema mágico ocultista. Não estamos adentrando nesse estudo dizendo o contrário. Em Keter isso já fica evidente. A primeira carta do tarô relacionada a Keter já deixa isso bem claro. Keter é aquele que inicia o ciclo da serpente Ouroboros, começo e fim, que manipula a espada mágica. Veja essa outra simbologia para a carta 1 do arcano do tarô. Aqui nós vemos Ouroboros. A numerologia é importante nesse estudo e eu vou passando as referências. Veja que é a serpente engolindo a própria cauda, seja na forma do número 0, princípio e fim, ou através do símbolo do infinito. Além do mais, Keter fica na coluna central, na coluna da serpente. Compare esses ensinamentos herméticos com a figura de Baphomet. Na sua coroa, no alto da cabeça,
jorra o fogo. No seu colo está a serpente Ouroboros na forma de 8 e fica em volta de um pilar, e que simboliza a alta magia sexual, fogo de Kundalini desperto. O mágico ocultista se iniciou aos mistérios e faz então jorrar a chama da iluminação luciférica. Metatron é chamado de Rei dos Anjos no Zohar. Também diz que ele governa a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não é mencionado na Torá diretamente. Certamente, ele é uma simbologia para um anjo caído oculto. Alguns associam ele ao anjo caído Samael. Ao ser invocado, diz que ele se manifesta através de um pilar de fogo. Cada um dos 4 mundos dentro da árvore do conhecimento se relaciona a um sistema mágico. Veja que até o nome de Deus é usado nesse sistema, e com referência aos utensílios que se deve usar na prática da magia. Os elementais são chamados também de demônios, e o mágico usa os utensílios ao qual servirá para invocá-los ou dominá-los. Banir, invocar. Os 4 mundos da árvore da Cabala representam os 4 elementais da criação. Atzilut, o mundo arquetípico. O mundo das emanações, o mundo divino. Briá, o mundo da criação, também chamado de Córcia, o mundo dos tronos. Yetzirah, o mundo da formação e dos anjos. E Asiá, o mundo da ação, o mundo da matéria. É ensinado na Cabala que a árvore toda está contida em cada um dos 4 mundos, e dessa maneira são descritos um em cima do outro de uma forma simbólica, por um diagrama chamado Escada de Jacó, conforme essa imagem. Em segundo lugar, é ensinado que a árvore pode ser subdividida em 4 seções horizontais, cada uma delas representando um dos 4 mundos. Deve ser lembrado também que na Cabala, cada uma das 10 Sephiroths contém uma árvore inteira dentro de si. Deixe seus comentários e as suas considerações sobre este assunto. Shalom.